Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer essa linda capa de caderno para você organizar aí o relatório médico do seu filho, ou é claro, essa é mais uma opção para você vender no seu ateliê e acrescentar no portfólio se você trabalha com peças para bebê. Mas também a capa de caderneta, se você trabalhar com produtos voltados para casa, é super legal também para ser uma capa de caderneta, não, capa de caderno, desculpe. É super legal também para ser uma capa de caderno de receitas, aí é só você usar a sua criatividade. Dá para fazer capa de diário? Gente, enfim, as possibilidades são infinitas. E se você estiver chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve, ó, já chega dando like, deixa o seu curtir nesse vídeo, porque hoje é a terceira aula da nossa maratona Farolflix. Durante toda essa semana tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal às 10 horas da manhã. E ó, nesse momento eu tô aqui no chat, então eu quero que você participe e bata um papo aqui comigo, me conta o que você tá esperando dessa aula. Me dá bom dia aqui, costureirinha, eu tô aqui junto com você. Para produzir essa aula, eu estou utilizando os materiais lá da Boutique das Rendas e aqui nas informações do vídeo eu estou deixando o site deles para vocês e também o meu cupom de desconto. E como vocês já sabem, nessa série de vídeos da Maratona Farolflix, eu estou utilizando as matrizes que compõem a coleção de matrizes do projeto Farmacinha do Bebê, que ele está em pré-venda e você encontra também o link do meu site aqui nas informações. Se você ainda não adquiriu essa aula, aproveita. Essa peça é sucesso de vendas no meu ateliê, eu tenho certeza que vai ser no seu ateliê também. Além de tudo, se você não tiver máquina de bordar, fica tranquila, eu fiz uma versão especialmente para você e você pode produzir também a mesma peça na máquina de costura doméstica. E aí, estão curiosos? Então bora pra aula que ela tá cheia de segredinhos e eu quero você juntinho aqui comigo. Vem comigo. Então vamos lá. Para poder fazer a nossa capa de caderno, eu vou fazer essa capa de caderno me baseando por esse caderno aqui que eu tenho. Ele é um caderno para relatório médico que eu pedi para uma amiga que faz papelaria fazer. Então, eu vou estar deixando o link aqui do site dela para vocês darem uma olhada lá, caso você tenha interesse em fazer. Vou colocar o arroba também do Instagram dela aqui no box de informações. E esse caderninho aqui foi algo que eu quis fazer para sempre estar anotando a rotina de cuidados médicos com a minha filha. Também é uma forma da gente sempre saber a data que fez os exames do ano anterior e aí procurar fazer certinho para o próximo ano. Enfim, eu marco tudo mesmo, desde aquela primeira febrinha vamos supor, da época de vacina, mas eu fiz o caderno depois, né? Então não tenho todos esses documentos. Mas eu acho que é uma forma legal até da pessoa ter um documentário de saúde dela. Então, eu uso esse caderno para isso, ó, ele veio até personalizado, com o nome da Mariana, e ele é assim, relatório médico, tem aqui as informações, e aí eu vou anotando aqui, por exemplo, ó, conforme ela faz algum exame, eu colo até aqui o exame ou a receita médica, e ele tem, de um lado, ele tem a folha para escrever, e do outro, a folha em branco, que foi eu que pedi assim, para justamente colocar aqui o diagnóstico médico, e aqui eu colo algum exame, alguma coisa que for necessário. Esse caderno, ele mede 17 centímetros, contando daqui até o espiral, por 22, deixa eu confirmar essa medida, isso, 22 centímetros. Ele tem bastante folhas aqui, eu não sei de quantas folhas que ele é, mas ele tem bastante folha, deve ser aí 100 folhas ou até mais, e eu tô fazendo me baseando por ele. Caso você queira usar algum caderninho comum aí também, dá pra você utilizar também. Aí depois você só ajusta as suas medidas. Então, eu vou passar as medidas baseado nesse caderno que eu vou fazer uma capa para ele. Aqui eu tô então com um tecido que vocês encontram todos esses materiais lá na loja da Boutique das Rendas, inclusive linhas para bordado também. Esse tecido aqui é um tecido 100% tricoline e aí eu fiz um matelacê na máquina de costura, fiz a cada 3,5 centímetros.
Bordei aqui essa moldura que é da coleção de matrizes do projeto Farmacinha do Bebê e você adquire o nosso site, essa coleção de matrizes. Eu já utilizei também essa matriz aqui no porta-jalecos, que eu vou estar ensinando para vocês também. Eu não sei se esse vídeo vai antes, vai depois, tá? E então aqui, ó, esse tecido aqui já estruturado, ele está medindo 38 centímetros por 25. Aí eu cortei um tecido para o forro maior que ele, tá? Mais ou menos uns 2 centímetros maior, porque fica mais fácil na hora da gente fazer a aplicação desse forro. Vou fazer um detalhe aqui na parte de baixo do meu tecido, então cortei o tecido com 38 por 7 centímetros. De aviamento, eu vou usar esses 2 aviamentos. Uma cianinha, essa daqui é de 1 centímetro, e vou usar esse passamanaria aqui, que é bem bonito. Aí você pode utilizar também o aviamento que você preferir. Para fazer aqui a parte interna, para segurar o caderno, eu cortei um tecido aqui medindo 25 centímetros por 18, 2 partes dessa que vai para cada lateral, dobrei ao meio e já deixei passado. Então, eu tenho 2 para utilizar. É isso que nós vamos utilizar aqui para poder fazer o nosso caderno. Então, vamos lá para aprender o passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer é alinhar a nossa cianinha aqui bem na pontinha do tecido e a gente vai passar uma costura bem no meio dessa cianinha. Então, costurei aqui bem no meio da minha cianinha e agora eu vou ao ferro, ó, e eu vou jogar ela dessa forma para ficar só o acabamento da minha ondinha. Então, eu vou jogando esse tecido para baixo, para o meu acabamento ficar assim e já ficar mais fácil para eu costurar também no meu caderno. Ó, então, passei o meu tecido, ele ficou dessa forma, aqui ele fica assim. E agora, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo do meu caderno e vou aplicar esse tecido. Primeiro eu vou costurar aqui em toda a volta, assim ele já fica retinho para a parte de cima. Vou passar uma costura bem aqui na beiradinha. Costura feita, agora eu passo uma costura aqui prendendo o meu tecido. Aí, uma dica muito legal agora para vocês de produtividade é a seguinte: eu sempre costuro com linha clara. Eu tô costurando aqui com uma linha off-white ou branca. Ultimamente, eu tô gostando até mais da off-white. O que que acontece? O meu tecido é escuro. Se eu costurasse ele aqui em cima, ia aparecer, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu costurei bem rentinho no meu tecido pela cianinha, porque assim eu não preciso ficar trocando de linha. E agora, eu vou colocar esse segundo acabamento dessa forma aqui, e aí eu vou costurando pelo meio dele, tá? Pra não aparecer essa costurinha. Costurei, agora eu vou fechar as 2 laterais. E vou refilar o excesso de cada lado. Bom, então agora aqui já terminei de costurar o meu aviamento, costurei as 2 lateral e refilei para que não ficasse nenhum excesso. Se você quiser, de repente, não tiver algum aviamento, você pode trabalhar também com pontinho decorativo da sua máquina. Enfim, dá para criar bastante e fazer aí algo personalizado e bem delicado, para valorizar ainda mais a sua peça. E no início do vídeo eu esqueci de falar para vocês que a gente vai precisar de uma lapela também. Então, eu estou utilizando um pedaço de manta R2, medindo 5 centímetros por 8, e tô com um tecido duplo, direito com direito, e aí eu já dobrei aqui. Vou utilizar essa régua que vende lá na loja da Boutique das Rendas para fazer a parte arredondada aqui da minha peça, que eu quero que ela fique arredondada. Vou pegar aqui esse segundo círculo. Tô utilizando a caneta mágica. Venho aqui, ajeito.
Já fica assim. E agora eu vou fazer aqui a costura para poder fazer a minha lapela. Ó, eu já fiz aqui a minha lapela. Eu deixei ela até com um biquinho aqui. Ficou um pouco diferente, acho que vai ficar bem bonito. Agora aqui, ó, eu vou refilar o excesso, diminuir o tamanho do meu ponto na hora de costurar, tá bom? E agora a gente vai desvirar. Desvirei a minha peça e passei, eu gostei bastante assim, ó, ela formando um biquinho. Se você quiser, você pode rebater essa costura, ou também, se preferir, não é necessário. Dessa vez eu não vou rebater a costura. Agora eu vou vir aqui com a minha peça e eu vou dobrar ela ao meio, nesse sentido, e vou fazer um piquezinho aqui. E a mesma coisa aqui nessa lapela que eu acabei de fazer. Essa parte que tem o forrinho, ela fica pra cima, então eu vou encontrar pique com pique e vou costurar aqui prendendo a minha lapela. Já está presa a minha lapela. Esse caderno, eu não vou fazer ele utilizando viés. Eu vou fazer ele de uma forma bem simples, que facilita o processo, para daí quem tem mais dificuldade de viés. Então, agora a gente já começa a montar a nossa peça. Eu vou colocar aqui o meu tecido, que vai servir para segurar a aba do meu caderno. Ele vai servir para fazer isso, né? Segura a aba do meu caderno. Então, eu coloco direito da minha peça com direito do meu tecido. E a mesma coisa também na outra lateral. Então, eu vou colocar dessa forma. Vou alfinetar tudo e a gente já costura. E agora aqui eu vou costurar, formando um U, e nessa parte também. Aí, vou aproveitar para costurar do lado da manta, assim o meu tecido não desliza. Então, costurei o meu tecido. Desse lado, ele ficou assim, ó, já costurado, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, os dois lados costurados, eu vou retirar o meu alfinete agora. E olha que legal, esse porta-alfinete aqui, ele é de ímã, então facilita pra gente não furar os nossos dedos. Você encontra lá na loja da boutique também. E você não precisa ficar caçando tudo. Bom, então tá aqui, o meu tecido já tá costurado, ó, na minha manta. E agora aqui, com o direito da minha peça, eu venho aqui com o direito do meu forro. Vou colocar dessa forma, o forro é maior. E aí, agora, a gente vai costurar toda a volta, deixando uma abertura para você desvirar a sua peça. Eu vou deixar a minha abertura do lado contrário que eu coloquei aquela linguetinha, tá bom? Então, alfineta novamente o seu forro para ele ficar esticadinho e não ficar com sobra. Já alfinetei todo o meu forro para não ficar excesso de tecido e agora eu vou costurar por esse lado da manta. Bom, então agora aqui eu já costurei toda a minha peça e deixei uma abertura para desvirar. Vou retirar novamente os meus alfinetes e vou aproveitar para refilar esse excesso que ficou do tecido de forro. E agora aqui é só desvirar a nossa peça. Agora aqui eu já desvirei o meu caderno e passei. Toma muito cuidado para não passar o ferro aqui em cima e queimar, então coloca um tecidinho. Já tá desvirado aqui a minha peça também. E desse outro lado aqui é onde a gente desvirou. Então, eu vou aqui fechar esse acabamento. Só que antes de fechar ele, eu vou agora aqui colocar o meu fechamento. E para isso, eu vou utilizar botões de pressão. Aqui no canal já tem um passo a passo onde eu ensino para vocês a como aplicar esse botão. E eu vou estar linkando no card aqui acima.
Então, primeiro, eu vou colocar o meu caderno aqui, sem fechar mesmo, só pra poder ver certinho o volume aqui. Ó, venho aqui com a minha lapelinha, vou deixar um espacinho, porque se tem mais algum documento, fica melhor. Vou furar aqui e já deixo esse furo vazar lá do outro lado. E aí, eu já sei onde que é que eu vou colocar. Então, aqui já está furado. Vou usar aqui esse desmanchador para furar mais um pouquinho e facilitar. Coloco aqui esse meu lado do botão e vai ficar esse acabamento aqui pro lado de cima. Ele é bem bonito, ó. Fica bem bonito. E aí, eu só vou pressionar no balancinho. Já coloquei. E agora aqui, eu vou aproveitar que ainda tá aqui essa abertura para poder colocar o meu outro lado da peça. Então, abro aqui, ó, no meu forro. Já tá aqui o furinho que ele vazou. E agora eu venho com esse outro botão aqui. E coloco aqui o outro acabamento. Bom, então aqui, ó, já ficou assim o meu botãozinho. Só que aqui desse lado de dentro é a parte que ficou a abertura, certo? Então, eu vou rebater aqui toda a minha costura. Assim, já faz o acabamento dessa parte também, tá ok? Então, eu vou começar a rebater. Essa costura não é nem de meio centímetro, é bem na beiradinha mesmo, pra poder rebater essa costura e fechar também esse espaço que ficou aqui da abertura. Bom, então aqui, pessoal, costura rebatida bem na pontinha. Ó, nessa parte tem que prestar atenção para colocar o seu botão mais para dentro, porque senão a sua costura passa aqui e aí ela não vai ter espaço para passar o seu calcador. Na parte que é a parte de baixo do caderno, eu fiz a costura de meio centímetro para poder fazer aquele fechamento e o restante eu fiz bem na pontinha. Ficou assim, e agora é só a gente colocar aqui o nosso caderno. Se você quiser também, você pode aproveitar e colocar uma fitinha de cetim, algo assim, para facilitar na hora de achar uma página, alguma coisa assim. Se você quiser, você pode colocar uma fitinha de cetim também aqui na ponta de cima, no meio do caderno. Ó, e aí encaixa aqui o seu caderno. Deixa eu ajeitar aqui minhas folhas, porque na hora de fechar ele afasta. Fecha aqui no botão e olha como ficou linda. E é isso, costureirinhas! Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa aula junto comigo. Tô muito feliz com a participação de vocês super ativa aqui no chat. Que bom que você não tá me deixando sozinha. E quero aproveitar para te lembrar que nessa semana, sempre às 19 horas, a gente tá tendo aula ao vivo no meu canal também do Instagram. Não é canal não, gente, é lá no Instagram, no @farolzinhaatelier. E eu quero que você participe comigo, porque as aulas da noite, elas não ficam salvas. Então, você tem que pegar o caderno, a caneta e participar comigo, que eu tenho certeza que vem um conteúdo por aí que vai fazer a diferença para você. E se você gostou dessa aula, aproveita, deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. E se você não adquiriu o projeto, tem o link aqui nas informações desse vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!